Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live. Mas antes, temos umas conexões aqui para fazer. Vou começar a fazer aqui do Facebook. Só um minutinho. Que aí eu já vou conectar aqui. E vamos começar as nossas transmissões. Peraí que não foi não. Peraí. Só um minutinho. Ah, agora apareceu. Deixa eu só compartilhar aqui. Valeu, Caio Silva, tudo bem? O pessoal do Periscope já tá entrando. Só um segundo aqui. Acácio, tudo bem, Acácio? Como é que tá? É que eu li rápido ali. Beleza, pessoal? O pessoal do Periscope já tá rapidinho aqui. Deixa eu só colocar aqui rápido. Legal. Ó, a Bia aqui no Facebook. Boa noite, tudo bem? Obrigado por ter entrado aí. Então vamos começar a nossa live. Hoje, antes da gente começar, meu nome é André Soares, sou coach da Sentinela Digital. E estamos aqui para mais um bate-papo, uma troca de experiência e dar sequência no assunto que nós começamos na sexta-feira. Na sexta não, minto, na quinta-feira. O que nós começamos na quinta-feira? Nós começamos a falar sobre um assunto que é importante, que foi pedido pelo pessoal de 7 Barras, né, para que a gente pudesse falar sobre depressão e ansiedade. Então, para a gente só para fazer uma lembrada, né, relembrar um pouco do que a gente conversou na primeira parte, o que eu fiz? Eu coloquei alguns estudos que a gente fez, eu peguei 18 tópicos, né, que ajudam a gente a lutar contra a depressão e a ansiedade. Então, se eu fizesse tudo num dia só, ia ficar muito longo, né, porque a gente não é só passar, você tem que dialogar, você tem que interagir, né, as pessoas têm dúvidas, as pessoas querem debater, então ia ficar muito longo. Então, o que eu fiz? Vou dividir esse assunto depressão e ansiedade em 3 pontos. Então, a primeira que a gente fez foi na quinta-feira e hoje é a segunda. Então, lembrando um pouquinho do que a gente conversou na quinta-feira, o que seria depressão e o que seria ansiedade. Eu expliquei que depressão é um excesso de passado e ansiedade é um acúmulo do futuro. O que seria isso? O que seria esse excesso do passado? Nós temos o costume de trazer coisas do passado para a nossa atualidade. Então o que a gente faz? A gente sofre com coisas do passado, né, que já passaram, que já se resolveram, que deram problemas, que deram coisas boas ou que deram algum tipo de situação. Mas a gente traz isso enraizado até hoje, até os nossos momentos, até a nossa vida atual. E a gente não consegue se desprender disso, porque a gente atribui tudo da nossa vida àquele ponto, àquela situação que aconteceu no passado. E a nossa ansiedade, o pessoal aqui do Periscope está entrando, eu não vou conseguir ler os nomes, mas depois se vocês colocam aí, a gente vai citando aqui. A ansiedade é um acúmulo do futuro, é algo que nem aconteceu ainda. Nilmar, obrigado, tá aí com a gente no Periscope. Nem aconteceu ainda, a gente está sofrendo com algo que nem aconteceu. Então eu expliquei na quinta-feira o que acontece. Essa coisa da ansiedade, nós queremos pular etapas. Não tem como você pular etapa. Se você quer alcançar alguma coisa, não é você levantar e falar, hoje eu quero, é assim que eu quero, dessa forma que eu quero, e aí você não consegue, você se frustra. Claro, porque tudo tem um começo, meio e fim. Então, a gente precisa controlar essa ansiedade. Nós precisamos entender que a ansiedade, ela tem o quê? O futuro, ele é criado com esses 3 pontos, com esse planejamento. Começo, meio e fim. Aí você consegue se planejar, você consegue construir e você consegue atingir os seus objetivos. Aí você alcança aquilo que você quer.
Por isso que a ansiedade, ela traz o quê? Você quer as coisas na hora, daquele jeito, assim. Eu quero, um exemplo, eu quero uma casa. Então, mas para você ter uma casa, você precisa ter um dinheiro. Para você ter o dinheiro, você precisa trabalhar. Para você ter dinheiro, trabalhar, você precisa arrumar uma estratégia de como poupar ou como ter o dinheiro à vista para comprar a casa. Não é só exclusivamente, eu quero a casa e vou lá e... Como é que você vai fazer isso? Então a gente sofre com isso. Então essa ansiedade acelera, né, a nossa mente, que fica agitada, querendo fazer a coisa de qualquer jeito. E não é assim. Então a gente precisa começar a exercitar. Então por isso que eu coloquei 18 pontos, para que nós possamos exercitar esses 18 pontos, para que a nossa mente comece a ter uma rotina, porque também essas coisas não é da noite pro dia. Então a gente precisa exercitar. E nada sozinho você consegue. Por isso que nós precisamos nos ajudar. Por isso que essas trocas de experiências com essas lives que eu venho fazendo é para que nós possamos ter condições de um poder ajudar o outro. Sozinho fica muito mais difícil. Mas você precisa ser uma pessoa forte, ter um condicionamento mental de realizar exercícios, condições diariamente, porque não vai ser todo dia que nós vamos estar juntos. Então na hora que você estiver sozinho, você tem que ter sua mente forte, o seu corpo fortalecido, para que você possa, em momentos únicos, se levantar e falar, não, é assim que eu vou fazer. Então é isso que a gente precisa ter entre depressão e ansiedade, né? A depressão, às vezes acontece algo no passado. Uma das coisas mais de praxe são sempre traumas que acontecem na nossa infância ou adolescência, né? Que fica gravado na nossa mente e a gente carrega isso até os dias de hoje. Isso faz com que a sua mente fica doente, ela fica doente, e você com a mente doente, seu corpo adoece. Seu corpo adoecido, você não tem força de criar um futuro. Então, para a depressão, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? É entender o que ficou no passado, ficou. Não vai mudar. Né? Tanto que ele já... a causa que foi feita no passado, ele já criou um efeito agora. Né? Nós já temos um efeito agora. Então a gente precisa entender que é o seguinte: eu preciso tirar isto da minha vida. Normalmente os traumas, o que acontece? A gente não gosta de perdoar algum trauma que passou ou que alguém fez. O Fernando está falando aqui, mente sã, corpo sã. Então é isso, né? A mente forte, o corpo fica forte. Então, quando a gente normalmente acontece alguma coisa no passado, nós não gostamos de perdoar o que aconteceu no passado. Aí o que a gente faz? A gente carrega isso para a nossa vida. Mas eu aprendi uma coisa que é assim: para perdoar, você primeiro precisa se perdoar. Então, para mudar essa coisa da depressão, você precisa primeiro se perdoar. Dar uma chance para as pessoas. Perdoar as pessoas que te causaram o problema, as pessoas que te causaram o trauma. Porque aí você consegue tirar isso das suas costas, você consegue tirar um peso que você vem carregando durante a sua vida. Porque a parte da depressão é isso, é você ficar acumulando coisas que estavam no passado que você quer carregar a sua vida inteira. Você tem que passar isso para frente. Então na quinta-feira eu passei 6 pontos, os 6 primeiros pontos. Qual foram os 6 primeiros pontos que eu passei na sexta-feira para que você comece a exercitar a sua mente? Porque você exercitando a mente, você fortalecendo ela, fazendo isso todos os dias, aí você vai construir, você vai conseguir ter uma mente blindada, uma mente forte, uma mente que nada influencia, uma mente que na hora que você precisa desprender uma força proporcional naquele momento, você consegue fazer. E ter uma mente, ter um controle mental, que nada possa te abalar. Nenhum problema. Você sempre vai se manter forte. Mas para isso precisa exercitar. Então, na quinta-feira eu passei os 6 primeiros pontos. Eu não vou me aprofundar nesses 6 primeiros pontos que a gente já passou. Tá? Então, eu só vou passar eles aqui para vocês terem eles.
Então os pontos de quinta-feira foi, na primeira live foi estar com controle do seu estar com controle da sua própria mente, precisa controlar a sua mente. Sempre pensar grande, se comprometer em alcançar, fazer exercícios, focar em oportunidades e o último, pavimentar seu próprio caminho. Então foram essas 6 primeiras que eu passei. Hoje eu vou passar mais 6. Então de hoje é a seguinte: saber conviver com outras pessoas. O que é saber conviver? Compartilhar, ser feliz com o sucesso de outras pessoas. Não ter inveja de que alguém é melhor do que eu, que alguém conquista as coisas melhores ou mais rápido, que aquela pessoa é mais feliz, eu sou menos feliz. Não, a gente precisa ter condições de entender que tem pessoas que alcançam mais rápido que a gente. E aí precisa ter uma referência. Não é vergonha. Não, obrigado. Você precisa ter uma referência. Poxa, se aquela pessoa é feliz, se aquela pessoa consegue alcançar as coisas, por que eu não posso me espelhar nela? Por que eu não posso aprender com ela? Não, mas a gente tem costume de fazer o contrário. A gente inveja aquilo. A gente inveja o sucesso das pessoas. Aí a gente reclama. A gente fala mal da pessoa. A gente acha que aquela pessoa é isso, é aquilo outro. Quer dizer, a gente não consegue compartilhar e nem aprender com o sucesso das outras pessoas. Então é importante isso, saber conviver com as pessoas. Segundo ponto, não ter medo de arriscar. O que é esse não ter medo de arriscar? A gente pensa muito para fazer as coisas. E aí, quando você resolve fazer, o tempo já foi. Você perdeu o time da situação. Às vezes você tem um negócio que está ali para fazer, você fica naquela faço, não faço, aí vem outra pessoa e faz, aí você reclama porque aquela pessoa fez e você não fez. Não, tem que ter atitude, né? Tem que ter esse comprometimento. Uma coisa que fala nos outros pontos é se comprometer em alcançar. O que é se comprometer em alcançar? É isso, quando você tem algo para fazer, vá lá e faça. Não fique esperando que as pessoas façam por você. Não fique esperando que as pessoas... não, deixa... aquele é coitadinho. Não, vamos mudar. Ô, Nilmar, tava travando aí? Agora espero que dê certo aí, que continue. Então, sabe, a gente precisa ter esse desejo. Né? Não precisa ter medo, tem que ter coragem. Fazer as coisas é ter coragem. De fazer aquilo que você já não faz, fazer aquilo que será diferente para sua vida, tem que ter coragem. Então arrisca. Vamos arriscar. Saia da zona de conforto. Né? Põe a sua mente para trabalhar esse tipo de coisa. Nossa, eu preciso exercitar isso. Eu preciso fazer, eu preciso ter coragem. Eu preciso alimentar. Pelos argumentos, desculpa a minha brincadeira. Que é isso? Pode ficar à vontade aqui. A única coisa que a gente só não aceita no Periscope nem no Facebook é palavras de baixo calão, ficar falando bobeira, porque é o seguinte, a gente tá falando uma coisa séria para ajudar outras pessoas. Quem quer participar, vai brincar, fica à vontade. Eu sou um cara bem tranquilo. Então, precisamos arriscar. Se você não arriscar, você não vai ficar sabendo. Terceiro ponto de hoje. Não se descarrilhar por seus problemas. O que é esse não descarrilhar? Porque assim, a gente sempre acha que o nosso problema é o maior de todos. A gente sempre acha que o nosso problema é maior do que qualquer outra pessoa. Mas se você parar um dia para conversar com qualquer pessoa, dialogar, você vai ver que essa pessoa ou ela passa pelo mesmo problema que você, ou ela passa por um problema maior que o seu. E a gente faz um cavalo de batalha com os problemas. Tem uma coisa que não vai acabar na sua vida, não vai acabar, são os problemas. Porque sem os problemas, você não teria motivação nenhuma para viver. Ô Elber, não sou psicólogo, mas eu sou estudioso da filosofia vida. Né? Eu estudo muito sobre a vida, eu estudo muito sobre o universo. Eu estudo muito sobre essa junção do ser com o universo. Então, eu sou um estudioso. Essa coisa de... A gente sempre coloca o nosso problema como o maior de todos.
E não é assim. Uma coisa que nós temos que ter na nossa mente: os problemas nunca vão deixar de acabar. Nunca. É que nem conta, as contas nunca vão acabar. Agora, o que eu preciso fazer é construir um ser humano melhor, forte, com condições de quê? De superar esses problemas de uma forma mais prazerosa. O Albert tá falando que eu sou muito ansioso. Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, ou muita ansiedade. O que a gente precisa é entender que nós só vamos conseguir as coisas cumprindo as etapas. Começo, meio e fim. Tudo tem um começo, meio e fim. Eu não consigo pular do começo para o fim. Então a gente precisa entender isso. Quando você entender esse tipo de planejamento que a nossa vida nos proporciona, a ansiedade você vai começar a controlar. Você não precisa nem de remédio. Você começa a controlar ela. Você começa porque você começa a exercitar a sua mente. Você começa a exercitar a sua mente com um motivo assim: nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, o meu planejamento é esse. O meu objetivo é esse. Lutar contra os seus problemas é isso. Que nem a gente falou, meus relacionamentos ficam prejudicados por ansiedade. Claro, porque você é uma pessoa que acaba você acaba ficando doente e deixando as outras pessoas doentes. Porque você se torna uma pessoa que não consegue conviver com as outras pessoas. É o tópico que eu falei aqui, foi o primeiro de hoje. Saber conviver com as pessoas. É isso que a gente precisa saber fazer, conviver com as pessoas. Eu não posso pegar o meu problema e transferir para as outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Eu não posso culpar as outras pessoas do que eu estou passando. Você não pode. Esse é um ponto que a gente precisa realmente exercitar e compreender. Porque normalmente a gente faz isso, a gente culpa todo mundo pelos problemas nossos. E não é assim. Uma coisa que eu sempre venho falando: ninguém muda ninguém. Você não vai mudar ninguém. Agora, o que você vai fazer é o seguinte: a sua mudança vai influenciar na vida de outras pessoas. Aí é diferente. A partir do momento que você começa a tratar bem as pessoas, a partir do momento que você começa a vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades no dia a dia, as pessoas vão olhar para você e falar assim: nossa, ele está mudando. O que ele está fazendo? O Leonardo está falando aqui: por vezes outras pessoas te causam problemas. Porque nós atraímos esse tipo de coisa. Temos que entender também que, isso eu venho falando há algum tempo, a parte do ouro atrai ouro e latra atrai lata. A gente precisa entender qual o sentimento que eu estou. Se eu sou uma pessoa que só reclamo, se eu sou uma pessoa que só sou um coitadinho, ou sou uma pessoa que não tenho perspectiva nenhuma de vida, você só vai atrair pessoas com a mesma característica sua. Né? As pessoas falam que os opostos se atraem, não, os semelhantes que se atraem. Então se você só reclama, você só vai encontrar pessoas que reclamam. Por isso que eu estou falando, saber conviver com outras pessoas. É você saber olhar e ter uma referência. Não reclamar. Não ser uma pessoa que fica invejando os outros. O quarto tópico de hoje: fazer as coisas com amor. Eu venho falando isso há algum tempo. Mas o que é fazer as coisas com amor? Gente, se eu me proponho a fazer algo, então eu vou fazer isso da melhor forma. Se eu estou no trabalho, que é o pior trabalho que existe, mas eu não tenho coragem de sair dele para procurar outro, porque eu sou dependente do salário dele, então faça com amor. Você levanta cedo todo dia, você pega o metrô lotado, você pega o trânsito, você vai de a pé, você pega a chuva, tem frio. Para trabalhar, chega lá, você reclama. O Leonardo está falando assim: eu vejo pessoas muito bem com elas mesmas e sem qualquer problema desse. E ficar com problemas pelo erro do outro. Mas é isso que eu estou te falando. Às vezes nós atraímos esse tipo de situação. Por quê? Porque às vezes a gente está reclamando. Porque nós às vezes estamos questionando alguma coisa. Às vezes nós estamos fazendo coisa por obrigação. A gente precisa começar a tratar a nossa mente como parte do nosso corpo. Você precisa controlar a sua mente. Não é a sua mente que controla você. Se você ficar quieto,
sem falar nada, parado, você vai ouvir uma voz dentro do seu ouvido. Você vai ouvir uma voz aqui na sua cabeça falando assim, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, essa voz, por muitas vezes, ela te prejudica. Porque você tá tão assim, com espírito fraco, você tá com um espírito tão fraco, que você se deixa levar. O Nilmar tá perguntando aqui no Periscope, como controlar a mente? Você precisa ter, para você ter uma mente controlada, você precisa exercitar 3 situações. Uma mente blindada. Você precisa blindar a sua mente. Que nada externamente influencie você. Aquela vozinha ou alguma situação que está externo venha tirar você do foco que você construiu. Segundo, uma mente forte. O que é uma mente forte? É você desprender uma certa força de um determinado local, uma determinada situação. O que é isso? Às vezes você... É que nem a gente fala num corredor. O Bolt, por exemplo. Vamos colocar um exemplo do Bolt. O Bolt, ele larga bem devagar. Quando dá a largada, você acha que ele não vai ganhar, que não vai chegar. De repente, no finalzinho, nos 50 metros, 20 metros finais, ele dá um sprint e sai na frente de todo mundo. E olha para os lados, ainda, né, olhando pro cara. Por quê? Não, porque ele pregou a força e desprendeu num determinado momento. O que a gente faz? Nós procuramos estar com a mente sempre acelerada a qualquer momento. A gente não usa, a gente é meio nós somos racionais, mas tem momentos que a gente se torna muito irracional. E aí quando você para pra pensar, já aconteceu. Aí você não sabe se a coisa foi, você não sabe se fez a coisa certa, se fez a coisa errada, mas já foi. E o último é controle mental. Controle mental é você exercitar que a sua mente realmente esteja condicionada à seguinte situação. Eu sou uma ótima pessoa. Eu posso, eu consigo, eu mereço. É exercitar esse tipo de coisas. Aí você começa a controlar a sua mente. Continuando aqui, então a gente... Ô, Léo, obrigado aí. Aqui foi 1, 2, 3... Na quarta, né? Fazer o que ama. Vamos fazer o que a gente ama. Não é que fazer o que a gente ama. Vamos fazer as coisas com amor. Vamos levantar de manhã. Bom dia, eu te amo. Parabéns. Como você está hoje? Legal pelo seu trabalho. Elogiar as pessoas. A partir do momento que você desprende elogio, a partir do momento que você trata uma pessoa bem, você vai ser tratado bem. No começo é muito difícil isso acontecer, sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas. As pessoas acham que o ser humano não pode ser bom com outro ser humano. Ou quando o ser humano faz alguma coisa boa, ou aqui no Facebook aqui chegou o meu amigo DJ Fly, grande Cláudio Rodrigues. Então as pessoas acham que você não pode exercitar e falar várias vezes frases positivas durante o dia. Isso é um bom caminho. Viu, Nilmar? É um bom caminho exercitar a mente, porque você precisa realmente falar, eu posso, eu consigo, eu mereço. Você pode tudo, você consegue tudo e você merece. Exercita. A nossa mente precisa ser forte, porque no momento que você realmente precisar, você vai falar, nossa, agora eu consigo. É dessa forma que o ser humano se fortalece, nutrindo de coisas boas, coisas positivas. Que nem eu estava falando, as pessoas, quando você trata bem alguém, as pessoas desconfiam, porque ela é tão sofrida, né? A pessoa faz a existência dela, a vida dela ser sofrida. Aí quando alguém trata bem, a pessoa está achando que você quer puxar o tapete no trabalho, que você está sendo falso, está achando que você está querendo alguma coisa em troca, e não é nada disso. Quando você se propõe a tratar bem as pessoas, ou trocar experiência, ajudar as pessoas, o seu resultado na sua vida é um resultado positivo. Uma coisa que nós não podemos descartar ou nem imaginar que não acontece, que tudo que você faz tem um retorno para você. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Se você faz mal para as pessoas, pena que nem todos pensam assim. Leonardo tá falando, pena que nem todos... Mas é isso mesmo, Leonardo. Por isso que nós passamos por grandes situações, adversidades, a gente não consegue sair dela. Por causa disso. Por isso que eu estou aqui com vocês diariamente, compartilhando essas lives, para que a gente possa criar esse tipo de situação.
O que você acha do som tribo da periferia? Olha, o pessoal já tá falando do pessoal da tribo da periferia aqui. Por isso que a gente vem trocando essas experiências, porque eu já passei por vários problemas. E ao superá-los, eu imaginei, poxa, por que não compartilhar com as pessoas que não conseguem fazer, que têm dificuldades de ultrapassar? Então por isso que nós estamos aqui. Então essa coisa de você tratar bem, as pessoas não esperam, elas não imaginam que você pode tratar bem. Então faça as coisas com amor. Trate bem sua família com amor, trate bem o pessoal no local de trabalho, mesmo que esse pessoal no local de trabalho não goste de você. Trate bem seu vizinho. Às vezes a gente quer tanto que as pessoas se respeitem, mas você não conhece nem a pessoa que mora do seu lado. Você não trata nem bem quem está dentro da sua casa. Então a gente precisa começar a mudar esses conceitos e começar a fortalecer a nossa mente, né? Buscar sabedoria, né? Buscar este conhecimento. Não, não sou não, Leal. O quinto item é o que a gente, né, vem falando. Ter uma mente focada. O que é essa coisa de ter uma mente focada? Às vezes você pega e fala assim... eu quero comprar uma casa, né? Então, o meu sonho é a casa, legal. Então você determina lá que você quer comprar uma casa, tá? Aí você, então qual o planejamento? Então para eu comprar uma casa eu preciso ter dinheiro. Então eu tô trabalhando, eu vou fazer uma economia. Então legal. Aí você tá aqui, passou um mês, você economiza, passou 2, tá? Aí no terceiro mês você não quer mais a casa, você desfoca, você vai fazer outra coisa. Aí aquele planejamento que você fez, você perde porque você desfocou, você quer fazer outra coisa. E aí o que acontece? Quando chega num determinado momento, você se frustra porque você não comprou a casa. Mas você esquece que lá atrás você mesmo esqueceu desse objetivo. Então nós temos esse tipo de coisa. A nossa mente oscila demais, né? Procuramos muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode, né, você pode ter essa mente dinâmica. Agora, para você conquistar as suas coisas, você não vai conquistar tudo ao mesmo tempo. Você primeiro vai conquistar algo, depois outro, depois, mesmo que você queira várias coisas. Agora, você precisa focar na primeira coisa. Para mim conquistar isso, eu preciso antes chegar nisso. O Nilmar não, falta perseverança. Falta. Porque não é por maldade, não é porque você não tem. É porque a cabeça... Não é questão de... Elogiar as pessoas é questão de educação, é questão de você tratar bem. Então quando você... não é que você não tem perseverança. O que acontece? Você está aqui, de repente sua cabeça muda. Por quê? Porque você não tem foco. Aí o que acontece? É quando você quer voltar, já perdeu muito tempo e o negócio não serve, fica aquela coisa. Não deu. Aí você esquece tudo. Então o pessoal aqui entrando, o pessoal francês e o pessoal americano, o pessoal tá compartilhando aqui no Periscope, bacana. Então a gente, quando você realmente foca em determinada coisa, aí é o que o Nilmar falou, a perseverança, tem que persistir. Quando você perde, porque você não conseguiu mesmo, mas você insistiu, você vai acumular uma experiência positiva. Agora, o problema é quando você está fazendo, aí surge uma outra coisa, você vai fazer... Mesma coisa no local de trabalho, você está ali fazendo, você está lá fazendo suas planilhas, qualquer tipo de coisa. Chega alguém e fala, vamos fazer tal coisa, aí você sai disperso, vai fazer. Aí quando você volta, aí você, puta, tem que fazer. É esse tipo de coisa. A nossa mente não pode ser assim. E o último dos pontos de hoje, é como ter uma mente focada, você precisa focar em seus objetivos. Exercitar a mente para os seus objetivos. Quantos você tem? Quantos objetivos você tem? 1, 2, 10, 100? Você precisa escrever. Você precisa planilhar os seus objetivos. Agora, você precisa saber qual você vai fazer primeiro. Cada um que você conquista é uma vitória sua. É um passo. É uma mente forte. Você vai fortalecendo. Ó, aqui no Facebook, o Everton Tavares entrando. Obrigado, Everton.
Eu vou descansar e voltarei para dar opinião. Continuo com um bom trabalho. Obrigado, Leonardo. Vai lá descansar. Então, o que a gente faz? É esse tipo de coisa. Você pode ter milhões de objetivos, que isso é importante. Agora, você precisa focar eles. O que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar? Porque tudo isso, todos esses itens é o quê? É pra gente trabalhar a nossa depressão e a nossa ansiedade. Ô Yara, boa noite, chegando aqui no Periscope com a gente. Esses tópicos, esses itens que eu venho passando pra vocês, é pra gente saber trabalhar a nossa depressão e a nossa ansiedade. Colocando esses pontos em prática, exercitando isso todos os dias, vocês vão ver que vocês vão começar a tirar o passado das suas costas, o que te fez sofrer, né, o que te trouxe problemas. Você vai tirar aquele medo do passado, você vai tirar essas coisas. Aos poucos ela vai saindo, porque o que você vai focar? O que você vai focar? Você vai focar o que eu preciso fazer agora. O passado, se você quer ver o seu presente, olhe o seu passado. Se você quer ver o seu futuro, olhe o seu presente. A Yara tá falando aqui no Facebook, eu sou muito ansiosa no Periscope. Então, esse tipo de coisa, você precisa entender que o agora, este momento, é o que você está vivendo. Você não vive um passado e você não vive um futuro. Você está vivendo agora. E se você não fizer nada agora, você não tem futuro. E o que passou, passou. Ele tem que servir de experiência, de lição. Se você sofreu algo no passado, procure perdoar quem te fez sofrer. Para você poder viver uma situação melhor agora. E esses pontos que eu venho passando, é isso que a gente precisa treinar, exercitar diariamente para poder ter uma vida saudável, uma mente saudável com um corpo saudável. Não é fácil perdoar. Claro que não é fácil perdoar, mas se fosse fácil, a humanidade seria diferente. Seria tudo mais fácil, mas não é assim. Agora, precisamos dar o primeiro passo. Não é ninguém que vai mudar por você, é você. Se tá te fazendo sofrer, então a gente tem que realmente analisar, compreender, né? Se preparar, entender a situação e perdoar. Né? Mostrar para as pessoas que essa situação você conseguiu superar. Porque só assim você vai ter uma mente brilhante, uma mente forte, um corpo, um ser humano melhor. Uma coisa que eu venho falando é assim, a oportunidade que nós temos de nascer como ser humano é única. Essa oportunidade que nós temos é única. Então, já que você tem a chance de nascer, você teve a chance de nascer como ser humano, então vamos fazer alguma coisa nessa existência. Vamos fazer que a minha vida seja diferente. E como eu disse, nós na live passada, nós vivemos uma situação que ela vai existir sempre. O bem, o mal, o sim, o não. Eu que vou fazer a escolha, para onde eu vou. Se você for pro lado do bem, você vai ter coisas boas. Se você for pro lado do mal, você vai ter coisas ruins. Isso é da lei da natureza, isso é da lei do universo. Todos nós passamos por isso. Só que tem pessoas que... E outra coisa que eu falei hoje, os problemas eles nunca vão acabar. A questão é como eu estou preparado para encarar os problemas. Se eu estiver fragilizado, o problema vai ser muito pior para mim. Agora, se eu estou fortalecido, se eu sou um cara positivo, o problema vai vir, mas ele não vai conseguir me derrubar. Por quê? Porque eu tô ali na batalha, tô ali construindo, tô ali na luta. Aí a gente consegue ultrapassar aquele problema com mais facilidade. Mas é um conjunto de situações que nós precisamos exercitar. Então deixa eu só passar aqui já os 12 pontos, né, que já foi da primeira live dessa.
e vão faltar só mais 6. Então os 12 pontos diretos, tá? Da última e essa. Estar em controle da sua própria mente. Pensar grande. Se comprometer em alcançar. Fazer exercícios. Focar em oportunidades. Pavimentar seu próprio caminho. Saber conviver com outras pessoas. Não ter medo de arriscar. Não se descarrilhar por seus problemas. Fazer as coisas com amor. Ter uma mente focada e focar nos seus objetivos. Se você treinar isso todos os dias, você pode ter certeza que você vai mudar. E a sua mente vai mudar. O seu conceito vai mudar. Mas precisa exercitar. Não é da noite pro dia. Não é hoje você deita, amanhã você é outro ser humano. Não é assim. Temos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Uma coisa que a depressão traz, ela nos limita. A depressão fala uma coisa assim, valeu Tavares por estar aqui no Periscope com a gente. Essa coisa de limitar. A depressão faz você achar assim, você não é capaz, você só pode até aí só. Pronto, acabou. E você, como não está fortalecido, você aceita isso. Você aceita isso da sua cara. A sua mente doente, cansada, ela fala lá para você, não faça isso. E você não faz. É isso que precisa mudar. Fortalecer a mente é isso. Para sair dessa depressão, é esse tipo de situação que a gente precisa criar. E ansiedade é entender que tem um planejamento. Tem um começo, um meio e um fim. Nós não vamos conseguir as coisas pulando etapas. Por que eu venho sempre refrisando isso? Porque vocês precisam ter uma mente condicionada a entender isso. A ansiedade é isso. Por que a gente é super? Porque a gente quer as coisas imediato, a gente é acelerado. Não sofro com depressão, mas sou vítima de mais ansiedade. Tavares, né? Tá falando aqui. É isso que eu tô falando. Por que a gente é ansioso? Porque a nossa mente, ela quer tudo ali. Eu quero comprar as coisas, eu quero fazer as coisas. É aquela loucura. Só que a gente não pode esquecer que tudo é por etapa. Tudo é um planejamento. Se você se planeja, você alcança. Né? Eu não consigo, quando eu falei, eu não consigo sair do começo e ir pro fim. Eu tenho que ter um controle mental de entender que o quê? Que tudo tem que ser por etapa. Eu não vou conseguir pular essas etapas. Então por isso que a gente fica muito ansioso. Por isso que a nossa ansiedade chega no limite extremo da coisa. Mas exercitando esses pontos, fazendo esse tipo de coisa, vocês vão entender que a mente ela vai se condicionando. É que nem exercício, né? Aqui tem um ponto aqui, um dos pontos é fazer exercício. E é fazer exercício mesmo. Você não corre, então corra. Não anda, comece a andar. Porque aí o corpo exercita, a mente oxigena. Você vai ficar com a mente, sabe, ela começa a respirar, ela começa a abrir. Numa das lives que eu fiz, eu falei que assim, boa noite, amigo, valeu, Ivan. O que a gente precisa fazer é sair da nossa caixinha, sair desse nosso mundinho. Você tá aqui assim, ó, levanta a cabeça, olha para os lados, dá uma olhada, você vai ver que o mundo é diferente, você vai ver que as pessoas estão aí. Que não é só você que existe no mundo. Não é só você que tem problema. Então a gente precisa. E uma coisa que a gente, né, que foi falado já aqui, eu não vou lembrar quem foi que falou no Periscope aqui, mas você não pode fazer outras pessoas sofrerem por causa das suas frustrações e dos seus problemas. Você não pode fazer isso. Ninguém, na realidade, pode fazer outra pessoa sofrer devido aos seus problemas. Nós temos que saber controlar. Olha o John aqui, chegando aqui no Periscope. Boa noite, amigo. Então a gente tem que ter esse tipo de controle. Não consigo me concentrar. Tenho que fazer várias coisas no mesmo tempo. Não consigo nem estudar. Tá, Tavares tá perguntando aqui, ó. Não consegue se concentrar. Mas por que não consegue se concentrar? Porque fica pensando em outras coisas, não naquilo que está fazendo. Quer dizer, isso não é uma mente focada. Você não consegue focar naquilo que você quer. Por quê? Porque você quer estar querendo várias coisas ao mesmo tempo.
Eu falei, você pode ter vários objetivos, mas você não vai conseguir todos ao mesmo tempo. Por que você não consegue todos ao mesmo tempo? Porque cada objetivo vai precisar de uma estratégia diferente do outro. Passei por tudo isso, eu bebia muito, depois via tudo isso. Olha o John falando aqui, ó, passou com problema de bebida. Então, são essas coisas que a gente precisa entender. Que você pode ter vários objetivos, mas cada um terá o seu caminho para alcançar. Fui trocado no relacionamento e fiquei com traumas de inferioridade, insônia, falta de apetite. O Ivan falando aqui, ó, problema de relacionamento. Problema de relacionamento é um dos maiores casos que a gente tem que leva à depressão. Temos que entender que relacionamento, a gente precisa abrir mão de 50% das coisas, os dois, tanto um como o outro, tem que abrir mão de 50% para poder fazer que o relacionamento dê certo. Imunidade baixa, posso chegar a uma depressão, amigo? Imunidade baixa, só se você não se cuidar. Porque a imunidade você tá doente. Agora, se você deixar que os seus problemas influenciem, aí você pode sim entrar numa depressão. Porque você começa a pensar nas coisas do passado. Né? No seu caso do relacionamento. Que eu até estava comentando. O John tá falando aqui, bebida é uma droga que sem alguém soubesse, nunca bebia. Perdi tudo. Mas isso é um momento da sua vida, John. Você passou por um momento, não passou? O que aconteceu? Você aprendeu com esse momento. Você sabe que hoje você não pode beber. Então você não vive preso naquilo. O Ivan tá falando, minha mente só vê isso. Por quê? Deixa eu só falar do John. Então, John, você sabe que você não pode beber, então, mas só que você não vive preso. Hoje você está olhando sua vida para frente. É isso que você precisa fazer. O Ivan precisa fazer a mesma coisa. Perdeu o relacionamento, Ivan? Não tem problema. Você não pode achar que aquela pessoa é a última do mundo. Se não deu certo... o Rafa aqui, amigo, chegando, me deu umas dicas de como superar. Estou para me matar aqui. O Rafael também está com um problema de depressão. Quando nós entramos num buraco fundo, quando a gente cai, a gente sempre acha que a gente não tem solução, a gente não tem escolhas. Temos escolhas sim. Se você não quer fazer, você fez uma escolha, você não quer fazer. Então você prefere que a doença acabe com você. Ó, o Felipe, todo mundo aqui, ó, que tá entrando aqui no Periscope, tá falando sobre relacionamento, sobre depressão. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Você tem uma escolha. A nossa vida é feita por escolhas. O John tá falando aqui que hoje ele sai, tinha depressão profunda e hoje ele tá melhor. Por quê? Porque você faz escolhas. Então, se você quer ir para um caminho, você vai. Se você acha que você não vai sair, então você não vai sair. Você vai ficar aí. Agora, se você falar assim, não, eu vou mudar, você muda. Basta ter força. Grande John, pode seguir aí. É força. Às vezes a gente não tem força porque a nossa mente está cansada. A nossa mente está derrubada. A nossa mente passou um período que ela ficou estagnada. E aí o que acontece? Na hora que o problema bate, você não consegue superá-lo. Faça a sua escolha. Se você acha que ficar sem fazer nada é o que você quer, faça. Mas você vai ver que você não vai mudar. E aí você não tem perspectiva de melhoras. Ó, o Felipe tá falando aqui, a nossa mente é o corpo. É ele, né? É ela, né? Essa mente, esse cérebro que tá aqui, é ele que fortalece, oxigena tudo isso aqui. O nosso corpo aqui, assim, é uma carcaça. Mas essa carcaça precisa estar forte. Mas como é que você fortalece essa carcaça? Através da sua mente.
essa coisa da depressão e essa coisa da ansiedade, elas andam aqui assim, ó, e você tá sempre no meio, né? Elas estão andando paralelo e você tá no meio. É um fio da navalha. Em algum momento você pode cambar para um lado e para o outro. Então a gente precisa desenraizar as coisas. Você não precisa ficar arrastando que nem pedra nas costas o passado. Se o passado foi bom ou ruim, o efeito dele está surgindo agora. Tenho consciência que o tempo me fará esquecer, mas como está recente, ainda sofro. Claro que você... Porque você é ser humano, Ivan. Você vai sofrer. Claro, como eu sofri com outros problemas. Como eu falei, não é da noite pro dia que você vai transformar e arrancar. Não. Agora, você precisa começar a trabalhar a sua mente com outras coisas. Beleza, você perdeu no relacionamento? O Felipe tá falando pro Ivan aqui, eu tô passando por isso, 6 anos de casado e fui traído. Aí é que tá pros dois. O que você precisa? Aconteceu, não aconteceu? Aconteceu. Tá triste, é triste. Você tá sofrendo. Beleza. Então tem um período de sofrimento, tem um período que o seu corpo não reage. Agora, só que é o seguinte, você não pode carregar isso para a vida inteira. Você não pode carregar isso para a vida inteira. Se você quer carregar isso para a vida inteira, ou você quer mudar a partir de agora. E detalhe, o mais importante, não é mudar para mostrar para a pessoa que te traiu ou para mostrar para alguém. Não faça isso. Não faça as coisas por vingança. O Felipe excluiu a pessoa da vida e quer ser uma pessoa nova. Então seja uma pessoa nova. Mas não caiam na besteira de querer se vingar. O que fazer para não carregar para a vida inteira? O que a gente precisa fazer? Exercitar a nossa mente com coisas para o futuro. Coisas positivas. Que eu estava falando para os rapazes. Não queira fazer as coisas para se vingar das pessoas. Porque aí você se torna medíocre. Pessoa medíocre não desenvolve. Pessoa medíocre só traz inimigos. Pessoa medíocre só traz coisa ruim pra você. Você sendo medíocre, você se torna uma pessoa ruim. E aí, como é que você vai ajudar alguém? Tá vendo esse problema de relacionamento? Você viu quantas pessoas passam por problemas de relacionamento? Não é uma, não é duas, né? São várias pessoas que passam pro mesmo problema de relacionamento. Ricardo De Pedre, grande Ricardinho aqui no Facebook com a gente, boa noite. Quantas pessoas não passam por problema de relacionamento? O que importa, e contra a crise de ansiedade, o que fazer? O Roberto, repórter taxista, está perguntando o que fazer com ansiedade. Ansiedade é aquilo que eu falei, a gente precisa entender que o controle da ansiedade temos que entender a seguinte coisa, eu não consigo pular etapa. Ansiedade é que você quer alcançar aquela coisa daquele jeito, naquela hora. E não é assim. As coisas só acontecem através de cumprir algumas etapas. Então você precisa entender que tem começo, meio e fim. Você não vai sair do começo pro fim. Mano, eu sempre fui um homem muito bom. Ela nunca trabalhou, nada, amor, eu fiz. Quando eu tô ansioso, minhas mãos tremem muito, qual remédio eu devo tomar? Ó, o Felipe tá passando a experiência ali o Felipe passando uma parte da experiência dele. Pensei em criar um fake. Não, é o que eu falei, não entre nessa coisa de vingança. Não entra. Relacionamento, tem uma coisa que a gente aprende assim, o não também é resposta. Às vezes aquela pessoa não era pra você. Às vezes aconteceu coisas que não era. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que é para nós abrir os olhos, dar um passo para trás e começar de novo. O João tá falando aqui, eu fui atleta velocista, abandonei os treinos por conta do álcool, hoje tenho que levar tudo de novo. Ansiedade dá aceleramento no meu coração. Mão sua, sente, parece que vou desmaiar. Então as pessoas, cada um tá passando por uma situação. Nada mais... Se você quer tratar, se você quer fortalecer, é a mente. Você precisa controlar a sua mente. Você não pode deixar que a sua mente controle você. É isso
que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Passando dicas para que vocês possam exercitar a mente. Passando um diálogo para que vocês possam exercitar a mente, fortalecer. Ó, o repórter aqui está perguntando como faço para controlar a mente. São 3 pontos. Criar uma mente, sua mente precisa ser blindada. O que é ser blindada? Que nada ao seu redor... Ó, o John está perguntando se eu tenho uma religião. John, eu sou budista. A mente blindada. O que é mente blindada? Que nada externamente possa influenciar você. Como sei que tenho ansiedade? Eu tenho ansiedade, tenho certeza. Já respondo. Coisas na mente, mas mesmo assim parece que ela domina em certos momentos. Então, taxista, você precisa fazer a seguinte coisa. Blindar a sua mente. É que nada externamente pode influenciar você. Percebi algo que você tinha. É isso aí. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, blindar a mente, ter uma mente forte e um controle mental. São os 3 exercícios que você precisa fazer para ter uma mente realmente forte. E, para controlar a ansiedade e a depressão, é colocar em prática esses pontos que eu venho passando. Já passei 6, hoje passei mais 6. Grande Adam, obrigado por participando aí no Periscope. Passei 6 pontos na primeira live e passei mais 6 agora. A gente precisa exercitar. Muito sofrimento que a gente passa porque a gente não exercita as coisas boas. A gente só exercita negatividade. A partir do momento que você consegue se fortalecer, a partir do momento que você consegue ter uma cultura de entendimento, pode resumir esses pontos? Eu vou passar aqui de novo. Para quem não pegou, vou passar rapidamente aqui para a gente não estender muito a live também, tá? Gostei muito, isso é bom, parabéns. Vamos lá, os 6, eu dividi em 18 pontos. Fazendo alguns estudos, achei que 18 pontos que a gente consegue controlar a depressão e a ansiedade. Então, estou dividido em aulas. Amigo, você sabe o que passa na mente de quem brinca com sentimentos alheios? Não sei o que passa. Às vezes não é o que passa na mente. Às vezes a pessoa ela tá numa situação deplorável. E aí o que acontece? Ela acha que fazendo isso, fazendo mal para as outras pessoas, ela vai se sentir bem. E não é. Tudo que você faz retorna para você. Se você faz coisas boas, você vai ter coisas boas. Se você faz coisas negativas, você vai ter coisas negativas. Isso é uma lei da natureza. Isso é uma lei da natureza, isso é uma lei do universo. Então, se a pessoa fez algo ruim para você, naturalmente ela vai desfrutar de um momento ruim da vida dela. Agora, por isso que eu sempre falo que nós não podemos criar esse espírito de vingança. Não faça isso. Se você cultivar um espírito de vingança, você também está cultivando algo negativo para a sua vida. Se você acha que você vai fazer uma coisa ruim para a pessoa e ela vai sofrer, você que vai sofrer. É essa falta de entendimento que as pessoas não têm. As pessoas acham que, eu faço, tá tudo bem, pronto, acabou. Não, não é assim. Tudo que se faz, se torna. Uma coisa que a gente precisa colocar em prática, nossa vida é que nem o nosso espelho, é um espelho. Você chega na frente do espelho e você olha. Você tem que olhar e falar, o que você está vendo? O que você faz? Quem é essa pessoa que você está olhando? A gente precisa refletir, precisa criar... o Ivan está falando, envolve caráter. Caráter. Quando você tem caráter, quando você tem uma cultura de entendimento das coisas que estão ao seu redor, você começa a compreender melhor a vida. Tudo por uma mulher, ela sempre com ignorância, sempre me magoou, fiz coisas que não podia. Momentos da vida. O que a gente não pode fazer é guardar essas coisas como rancor, como ódio, como ira. Não, porque sabe o que acontece? Você fica doente. Desculpa o repórter aqui, você quer os pontos, né? Vamos lá, deixa eu passar aqui rapidinho. Primeiro ponto, estar em controle da sua própria mente. Segundo, pensar grande.
Terceiro, se comprometer em alcançar. Quarto, fazer exercícios. Quinto, focar em oportunidades. 6, pavimentar seu próprio caminho. 7, saber conviver com outras pessoas. 8, não ter medo de arriscar. 9, não se descarrilhar por seus problemas. 10, fazer com amor. 11, ter uma mente focada. E 12, focar seus objetivos. Amanhã eu passo os outros 6 últimos tópicos. Mas são esses 12 que temos que treinar. Temos que exercitar. Temos que colocar em prática todo dia isso. Até você fazer automático. Até você entender que a sua mente realmente compreendeu esses itens. Compreendeu esses tópicos. Desta forma você se torna melhor. Dessa forma você consegue ser um ser humano melhor. Olha, tá falando, já deixei de ir para lugares com medo de crise de ansiedade. Outra pessoa tá, sofro com ansiedade. Né? Então você vê, hoje a gente estamos aqui batendo um papo de 1 hora de conversa, viu quantas pessoas apareceram dizendo que tem depressão, com problemas, quantas pessoas apareceram com ansiedade. E como eu falei, isso anda sempre aqui assim, ó, paralelo com você no meio. Você que acaba, né, para ver no que lado você vai tombar. Vamos fortalecer nossa mente, que você sempre vai andar aqui na linha. O bom é que não guardo mágoa dela, sinto carinho, amor e que ela seja. É isso aí. Ser humano é isso. Fazer essa nossa existência é desta forma. A partir do momento que nós compreendermos que fazer o bem, perdoar, é a forma correta de a gente agir. Como a erva cidreira serve para controlar a ansiedade. Não, mas o chás, né? O repórter que você está falando aqui de chá, erva cidreira, na realidade, essas coisas, digamos assim, acalmar, né? Você se acalma. Porque o que é essa coisa da ansiedade? É você estar com o coração, a cabeça a mil, querendo fazer as coisas. E a depressão é o contrário, não é nem o corpo a mil, nem a cabeça a mil, não. É você se arrastando com um problema que já passou. Né? Que já foi. Você está passando pelo problema que... Você está sofrendo por algo que já passou. Se já passou, passou. Ele não vai mudar. Então a gente precisa ter esse tipo de coisa. Vamos começar a exercitar a nossa mente. Exercite. Exercite a mente, fortaleça ela, né? Crie esse tipo de condição para que quando o problema bater na sua porta, você fala, venha que eu estou preparado para você. Isso que é uma... criar essa mente, né? Focar esse tipo de coisa. Né? Vamos ser um ser humano melhor, não para os outros, não para ninguém. O que fazer quando o pensamento negativo surge na mente? Ele sempre vai surgir na sua mente, né? Aquele diabinho que fica na sua mente, ele sempre vai surgir. Mas você tem que entender que se você realizar aquela situação negativa que a sua mente está falando, você vai ter o que voltar para você vai ser negativo. Essa lei da natureza, essa é a lei do universo. Se fosse num tempo atrás, né, a gente falava assim, como é que o velho ditado, é pau, pedra é pedra, um negócio assim, né? Tudo, eu não lembro direito o ditado, mas eu sou um rapaz sincero, extrovertido e de bom coração. Eu não lembro qual que é o ditado correto, mas a gente não tem que tratar as coisas a ferro e fogo. Não, não é assim. Vou repetir antes da gente terminar a live, que é a seguinte coisa. Nasci como ser humano, eu tenho uma oportunidade de ser humano. Eu preciso fazer essa oportunidade ser a melhor. Eu preciso fazer as coisas melhor. Eu não posso passar uma existência da minha vida fazendo coisas negativas, sendo vingativo, querendo vingança das coisas, ser uma má pessoa, fazendo outras pessoas sofrerem. Não. Isso não tem... você não tem resultado. Você não cresce. Você acaba se apequenando.
né? Deixando de fazer coisas grandes, deixando de pensar em coisas boas, deixando de alcançar os seus objetivos. Olha, Priscila, tudo bem, Priscila? Obrigado por você estar aí comigo. Show. Se não me falha a memória, você está no Japão, né? Então, se aqui é meia-noite, aí é meio-dia. Obrigado por estar compartilhando com a gente no Facebook aí, Pri. Então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? Vamos fazer as coisas, vamos aproveitar a nossa vida para fazer coisas boas. O repórter taxista, pensando positivo, pensar que vai dar tudo certo. É isso aí. Tem que pensar que as coisas vão dar certo. Poxa, se você quer, se você entra numa situação, se você quer conquistar alguma coisa, se você já entrar achando que não vai dar certo, já não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que fazer. Você tem que fazer, né? Tente. Temos que eliminar assim que surge o pensamento negativo, o pessimismo. Exatamente. Empreendedor. Né? Eu já fiz uma live falando sobre empreendedor. O que é empreendedor? É tentar. Crie e tente. Pense positivo e tente. Tenha um objetivo e tente conquistá-lo. É isso que a gente precisa fazer. Ser diferente. Quero terminar a live hoje com a seguinte frase. O mundo tá cheio de pessoas mais ou menos. Seja você uma pessoa diferente. O repórter da técnica de respiração ajuda? Ajuda. Técnica de respiração ajuda muito a você se concentrar. Relaxar. Isso aí é verídico, viu? Não é uma factoide, não. É verídico essa coisa da respiração. Então eu quero terminar hoje com essa frase. O mundo tá cheio de pessoas mais ou menos. Seja você diferente. Faça você algo que fique marcado na sua história. Que você seja lembrado por algo que você fez. Seja uma pessoa diferente. Traga felicidade para as pessoas. Como eu falei, você não vai mudar ninguém. Você não muda ninguém. Agora, você consegue influenciar as pessoas. Se você cria um ambiente positivo, você vai trazer pessoas para o seu redor positivamente. Agora, se você só reclama, só desse nível para o seu lado. É isso que acontece. E às vezes a gente não compreende isso. Porque... Pessoal, fizemos aí hoje no Periscope, então por isso que ele fica nessa oscilação. Hoje fizemos 1 hora de live. Amanhã eu tô de volta. Vamos falar sobre a terceira parte. Eu vou passar os 6 últimos tópicos. Ivan, verdade, amigo, a gente é responsável por aquilo que nos atraímos. É isso aí, Ivan. Se você acha que o que aparece na sua vida é porque foi por um acaso, não tem nada por acaso, não. E que caiu do céu, muito menos que caiu do céu. Não tem nada. A única coisa que cai do céu é chuva e bosta de pombo. É a única coisa que cai do céu. Então a gente não tem que achar que as pessoas fazem mal pra gente. Não é isso. Tá na nossa vida. São coisas que acontecem na nossa vida. Eu que estou atraindo isso. Então eu preciso mudar isso. Tá bom, pessoal? Amanhã eu venho, mais uma vez, entrando às 11 horas. Por que entrando às 11 horas? Porque muitas pessoas pediram que a gente começasse as lives às 11. Eu começava mais cedo, eu começava às 7. Mas aí o pessoal achou melhor, né, passou a dica. Repórter taxista, valeu, obrigado aí por participar. Pediram para começar às 11. Então todas as nossas lives agora do Sentinela será às 11 da noite. Quero agradecer aí o pessoal que entrou no Periscope. O Ivan, o Márcio, o repórter taxista, muita gente, o John aí que compartilhou sua, né, teve a coragem de dizer que era um alcoólatra e hoje está aí firme e forte. Quero agradecer o pessoal do Facebook, Bia, DJ Fly, o Everton, Ricardo Eperde, Priscila, grande Priscila, fazia tempo que a gente não se falava, hein, Pri? Obrigado por ter entrado aí hoje. A Bia tá mandando aqui, valeu, bom descanso, André, beijos, braço, luz, obrigado. O pessoal que gostou no Periscope aí, manda os coraçãozinhos. O pessoal que gostou aí no Facebook, manda aí a curtida. Não esqueçam, se vocês gostaram, de compartilhar na timeline de vocês. Quando somos sinceros, vencemos, valeu. Dias melhores para todo mundo. É isso aí, pessoal. É isso que a gente precisa fazer. Coisas boas. John, um abraço. É isso. Vamos nos fortalecer.
Vamos nos nutrir de coisas positivas. E é isso que a gente quer fazer. Por isso que eu me tornei coach, para que a gente possa ajudar, contribuir e auxiliar quem está precisando. Tá bom? Quem quiser bater um papo que não seja aqui nas lives, meu e-mail é andressoares@sentineladigital.net.br. Manda lá que a gente vai trocando ideia por e-mail. Né? Vamos nos ajudando. Márcio, vamos ficar com Deus para você também. Vamos lá todo mundo. Fazer um dia diferente. Ser um ser humano diferente. Beleza? Mais uma vez, meu e-mail andressoares@sentineladigital.net.br. Qualquer dúvida é só mandar lá que a gente vai conversando. E amanhã a gente vem com a terceira e última live de depressão e ansiedade. E uma coisa que eu quero dizer para vocês. A partir de amanhã, essas transmissões também eu vou começar a fazer via YouTube. Então também vai ter transmissão via YouTube. Então segue lá o canal Sentinela Digital. Pode ir lá que essas lives vão começar a ficar gravadas lá e vão ser transmitidas também. Quem não tiver Periscope nem Facebook e quiser assistir pelo YouTube, a partir de amanhã a gente está no YouTube também. Galera, obrigado de coração mesmo e até amanhã. Boa noite.